Glória a Deus. Mais uma vez, o salve da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu vou saudar a igreja hoje diferente. Eu vou saudar igual a irmã Jaqueline sauda. Pastor Jesus, igreja! Eu sou a irmã Jaqueline, esse nome é apenas risonda. Amém? É um jeito que é só dela. E não pare não, viu, irmão? Amém? Glória a Deus, essa Jaqueline é uma bênção. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, como eu disse, já se abre depois passar para cá, viu? É um mistério ali, pastor ensinar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aprender logo uma coisa interessante aqui. Quando a Bíblia, são as pessoas, fala de mistério, mistério, mistério. O povo liga muito essa palavra mistério a mover, como é conhecido, né? O mover do Espírito Santo, o avivamento do Espírito Santo, o reavivamento do Espírito Santo. É mistério, como alguns chamam, da terra, dançar no culto, dançar na presença de Deus, dançar no Espírito. Amém. Como a gente já está acostumado com esse linguajar, entendemos dessa forma. Mas à luz da Bíblia, mistério é o que está em oculto, é o que está escondido. Quantos estão entendendo? E a Bíblia Sagrada diz em Colossenses que o mistério de Deus é Cristo, é Jesus. Como assim, pastor? Ele deixou o trono de glória dele, por meio de uma virgem, nasceu como homem, como ser humano, aqui nessa terra, viveu, aleluia, sofreu, morreu por nós, ao terceiro dia ressuscitou. A Bíblia diz que ele é o princípio da criação. Ele, como filho, é o primeiro da criação de Deus. Aleluia. Que mistério. Isso é o mistério de Deus. Ele é o primeiro, o princípio e o fim. Ele é o primogênito primeiro. Ou seja, como está em Colossenses e também em Efésios, escrito, Paulo, Deus usa Paulo para ensinar sobre esse grande mistério. Aleluia, que Jesus, como filho, aqui como homem, aleluia, ele é a imagem de Deus. Por quê? Porque ninguém consegue ver Deus. Quantos estão entendendo? Ninguém. A Bíblia diz sobre a presença inacessível. Inacessível. É uma presença que ninguém tem acesso. A Bíblia diz lá em Timóteo, Deus também usa Paulo lá para falar, aleluia, sobre o Deus invisível, mas real. Então Deus é visto em Cristo. Amém? Pai, o Filho e o Espírito Santo em um só. Mas isso é estudo lá para frente. E tem muito louco convertido aqui que ainda não vai entender se a gente entrar nesse mistério aqui, nesse manto aqui. Gente? Não tem. Isso já é estudo. Para quem já está mais avançado na fé, quem já conhece um pouquinho mais da Bíblia. Para não confundir. Aleluia. Nós temos assim aprendido. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre os frutos do Espírito Santo. Porque nós estamos, hoje é a terceira segunda-feira, estudando sobre frutos do Espírito Santo. Porque esse negócio de mistério, você não crê não, pastor? Eu creio. Eu até tomo uma serrinha de vez em quando, aleluia, glória a Deus. Pastor, o som está gostoso, o negócio é incendiando, a presença gostosa. Mas o problema nas igrejas pentecostais, renovadas, avivadas, carismáticas, como queira chamar, o problema nessas igrejas, ou desses ministérios, é que as pessoas são muito dadas a essa questão de mistério,
com os pastores. São sim por quê? Porque eles se acham mais santos do que os outros, pela sua forma de agir, pela sua maneira de vestir, de se arrumar ou de não se arrumar. Muitos, eles se acham mais santos, aleluia, eles se acham melhores, eles se acham mais usados. E aí esses usam muito aquela expressão: não, porque Deus disse para eu não temer o homem. Muitos que usam essa expressão está falando que é para não temer o homem ali. O homem ali nessa frase é o pastor da igreja. Mas a Bíblia, esse Deus que falou dessa pessoa que não é para temer o homem, a palavra de Deus diz que é para obedecer o homem, e é para obedecer o pastor. Aí complica tudo, né, mano? Confronto, né, de ideias, de ensinamentos, aí como as heresias, né? Então a gente tem que ter cuidado, e complica. Então, pastor, você está pregando contra? Não estou pregando contra, eu estou ensinando para, da mesma forma, o Espírito Santo de Deus, através da palavra, abrir o meu entendimento, os meus olhos, abra o seu também. Falar em línguas estranhas, interpretar línguas estranhas, o dom do discernimento, o dom da profecia, o dom da palavra, de conhecimento ou de sabedoria, não está ali em Coríntios, 1 Coríntios 12, o dom de revelação, aleluia, mas também é o dom de sonhar, sonhos proféticos, não sonhos do inconsciente ou do subconsciente, sonhos de situações traumáticas que marcaram o nosso dia, e aí de noite a gente acaba sonhando. Não, sonhos, existem sonhos proféticos. Interpretação de sonhos é um dom, interpretação de visões é um dom, amém, igreja? Dentre o dom de milagre, o dom de cura, o dom de milagre também é conhecido como o dom de maravilha. Aleluia, louvado seja Deus, amém, igreja? Então, uma série de outros dons. Então, as pessoas começam a orar, buscar, consagrar quer dizer se dedicar a Deus em jejum, em oração, em palavra, e vai se encher do Espírito Santo, é claro. Quem pede, recebe. Quem busca, acha e compra. Quem bate na porta, a porta se abre. Aí o Senhor Jesus ensina acerca disso em Lucas, lá em Mateus, quando fala disso, só que quem pede recebe, quem bate se abre, quem busca acha. Mas lá em Lucas, essa mesma passagem sendo ensinada, termina dizendo: e Deus dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe obedirem. Então, se a gente busca, Ricardo, Jean, Tiago, a gente recebe, aleluia. Quanto mais a gente desce na presença de Deus, mais a gente se enche do Espírito de Deus. Mas como é que pode uma pessoa se encher do Espírito Santo de Deus e criar confusão na igreja? Aí não, aí já não é Deus. Os irmãos estão entendendo agora? A diferença de mistério para mistério, ou melhor, mistério para mistura. Não, mistério não, mistura. É remédio para o pastor, é mistura, isso aí não é mistério, isso aí não é unção de Deus, isso aí não é presença de Deus. Não respeita o marido, a mulher, briga, xinga, bate, e na igreja está pulando, dançando. Isso aí é mistura. Não tem consideração o amor uns pelos outros na igreja. Isso aí não é mistério, isso aí não é unção, isso aí não é ser cheio do Espírito Santo, isso aí é crente misturado. Quem está entendendo o ensinamento da palavra de Deus, da glória a Deus? Tem alguém aí? Eu aprendi esse negócio do pastor Alberi no curso, né, meu? Na internet. Tem alguém aí? É de Deus, amém? Aleluia. Amanhã eu posso cantar mais, viu, já? Aleluia, você vai me eu já quero. Amém, irmãos? Então, busque ser cheio do Espírito Santo.
mais de uma. Aquele que fala, edifica-se a si mesmo, deve orar para interpretá-las. Amém? Paulo diz em Coríntios 14: na igreja fala em 1, 2, 3 no máximo, e haja quem interprete. Se não houver quem interprete, esteja calado ou fale ali consigo mesmo, fala bem baixinho, para se edificar apenas. Mas não adianta o camarada ou a irmã, santão, santona, falar em línguas estranhas, mas também tem uma língua de gravata. Tem uns que nem é de gravata, de tapete de casamento. Terrível! Aí complica. Que dom do Espírito Santo é esse? Aí é mistura. Aí é confusão. Não pode, a gente tem que saber separar as coisas. Então, por isso que nós estamos já, hoje é a terceira segunda-feira, estudando a Bíblia no tocante a frutos do Espírito Santo. Amém? Então, como é o mesmo tema, nós estamos postando lá no YouTube e no Facebook com o mesmo tema: frutos, vírgula, quais são os seus? Parte 1, parte 2, esta é a parte 3. Na parte 1 nós estudamos sobre perseverança, paciência e esperar em Deus. Amém? Esperar em Deus. Aleluia. Na semana passada nós estudamos sobre alegria e não deu tempo, por causa do horário, estudar, concluir o estudo sobre alegria. Nós vimos na semana passada, para quem não veio ou não anotou e quiser anotar, Filipenses capítulo 4, versículo 4, quando Paulo exorta a igreja, exorta os irmãos, por 2 vezes, a estarem alegres. Quando Pedro em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13, Pedro exorta a igreja, aleluia, que iriam passar por ardentes provas, que os irmãos não estranhassem quando passassem por provas ardentes, provas de fogo, mas que os irmãos se alegrassem por serem participantes dos sofrimentos de Cristo. Como nós vimos na semana passada, 1 Pedro capítulo 2, capítulo 3, aleluia, capítulo 4 e capítulo 5, fala ali nas cartas de Pedro, aleluia, sofrer por Cristo, até porque em dado momento é da vontade de Deus. Amém, irmãos? Suportar o sofrimento, aleluia, perseverar na tribulação, se animar, se alegrar. Nós vimos isso lá em Romanos capítulo 12, louvado e agradecido seja Deus. Em Atos capítulo 5, versículo 41 em diante, quando os discípulos, depois de serem ameaçados e presos, surrados, aleluia, saíram felizes por sofrer, aleluia, pela obra de Cristo. Nós vimos muitas situações na semana passada sobre isso. Amém, igreja? E o Espírito de Deus me faz lembrar aqui agora essa vertente do céu. Tiago 5,13. Quem está triste, faça a oração. Quem está alegre, louve, extravase, bote para fora. Amém, igreja? Nós vamos ler na Bíblia em Neemias 8:10. Rosana, por favor, está com a Bíblia aberta? Amém? Vê alguém aí? Solta as câmeras aí, Rosana. Vem aí, por favor. Disse-lhe mais: ide e comei gordura e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado Senhor, ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aqui está falando da alegria de quem? O versículo está falando da alegria de quem? De Deus, do Senhor. Mas do Senhor quem? Do Senhor. Explica aí, né, irmão? Amém? Alegria de Deus. Amém, igreja? E qual é a alegria de Deus? Não, só novo convertido responde.
Os médicos estão tudo afiado. A língua já passou ali para responder. Você pastor não corta. Como é? É de Vânia, ó, Tiago mandou. Aleluia. Olha, pegou logo para a sogra. Amém, irmã Ivânia? Qual é a alegria do Senhor? É a nossa força. Quer dizer isso? É o nosso esforço. Quando a gente se esforça, irmão Alex, aleluia, Deus se alegra. Amém, irmãos? Quando a gente se esforça, Deus se alegra. Foi como ensinamos aqui outro dia. Amém, irmão Caleb? Aleluia. Deus não espera que você nunca erre. Por quê, pastor? Porque Deus sabe que nós somos seres humanos falhos. O próprio Jesus Cristo fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação, para que vocês não caiam, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Por que está lá escrito em Hebreus, em Márcio, ao mistério da Bíblia, por que está escrito, Evandro, que Deus não socorre a anjos? Você já leu isso lá em Hebreus? Na carta aos Hebreus? Deus não socorre a anjos. Por quê? Porque os anjos são espírito. Os anjos são espíritos ministradores da parte de Deus, que estão a nosso serviço. É Hebreus capítulo 1, versículo 7. Mais adiante, quando Deus fala em Hebreus sobre socorrer a gente quando a gente precisar, quando a gente buscar Ele em oração ou necessitar, aí a Bíblia diz que Deus não socorre a anjos, porque os anjos são espírito, os anjos não são carne. E a Bíblia diz que o espírito é forte, igreja. Tem alguém aí? O espírito é forte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Então Deus se alegra quando a gente se esforça. Provérbios, eita Deus tremendo, está descendo quentinho no céu agora, não está no esboço do estudo não. Provérbios 24:10. Quem lembra o que está escrito? Se tiver, eu queria ter um filho assim, né? Como é? Se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Palmas para Jesus. Fala palmas, é o de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Se te mostrares fraco no dia da angústia, o que é esse, pastor? No dia da luta, no dia da prova, no dia da perseguição, no dia do deserto, no dia da fornalha, o nome que você quiser dar a sua luta, que todo mundo passa a luta. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Os mesmos sofrimentos que há no meio de vós se cumprem em todos os vossos irmãos da face da terra. Então todo cristão passa a luta. Quem está entendendo da glória a Deus? Então se no momento da sua luta, da sua prova, você se mostra fraco, quão grande, ou seja, quão pequena é a tua força. Então você não está se esforçando. É isso que o versículo quer dizer. Não está só alertando você que tua força, que o nível, Deus botou um termômetro e viu que a temperatura da sua força desceu. Não. Ali está nos orientando, ó, a gente pegar firme e enfrentar a situação. O gigante está lá no meio do salão, está lá no meio do vale de Elá, arrotando valentia. O que é que Davi fez? Quem é esse incircunciso filisteu para falar do Deus de Israel, dos exércitos de Israel? Quem é ele? Ele está pensando o quê? Davi foi lá, catou 5 pedrinhas na beira do rio, botou dentro da bolsa de pastor dele, veio cá, e aí partiu para cima do gigante. Fisicamente falando, quem conhece a Bíblia, Davi era forte ou era fraco? Fraquinho, rapazinho de 17 anos. O gigante intimidou, com todo o seu potencial, com toda a sua capacidade de guerra e sua força, porque Davi já tinha sido alertado pelo rei Saul que o gigante era guerreiro desde jovem, desde sua mocidade. As mãos dele eram adestradas na guerra. Isso intimidou Davi, Ricardo? Não. Davi partiu para cima,
Então a palavra de Deus diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas se você no dia da angústia, se você está passando por uma provação, por um momento ruim, por um momento desagradável na sua vida, mas você está congregando, mas você está estudando a Bíblia, mas você está jejuando, mas você está louvando, está orando, está descendo as madrugadas, está fazendo a obra, você está se mostrando na angústia, fraco ou forte. Isso alegra a Deus. É isso que está escrito em Neemias, capítulo 8, versículo 10. É isso que alegra a Deus, a nossa força, o nosso esforço. Você está ali na peneira, num vento miserável, mas você está acreditando na promessa, porque você leu em Hebreus capítulo 10, versículo 23, que aquele que fez a promessa é fiel para a cumprir. Amém? Você leu em Hebreus capítulo 6, versículo 18, que é impossível que Deus minta. Você leu em Números 23, 19, aleluia, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, falado, não faria, prometido, não cumpriria. Você leu na Bíblia em Josué capítulo 21, versículo 45, que Deus cumpriu todas as promessas que falara à casa de Israel. Nenhuma deixou de se cumprir. Os irmãos do Glória a Deus já chegaram? Os irmãos do Glória, aleluia. Os irmãos da aleluia já chegaram? Amém? Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, você não está impedido de adorar, de glorificar o nome de Jesus. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, para dar glória a Deus aqui é de graça. A alegria do Senhor é a nossa força. Primeiro ponto, a irmã Márcia, deixa eu usar minha família como exemplo, passou todo esse vendaval e está aí pegada, firme, dando a cara a tapa, lutando, marchando. Aleluia, meus filhos, meus santos, minha mãe, então ela não é pobre, é lâmpada, né? Oh meu pai, ai, lâmpada que me incomoda. Oh meu Deus, abençoe. Amém, irmãos? Então, o primeiro ponto do tópico do estudo de hoje, que é sobre a alegria de Deus. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a alegria de nós, seres humanos, foi o que a gente estudou semana passada. Mas a alegria de Deus, alegria, satisfação, felicidade, prazer, são palavras diferentes que dizem, de certo ponto de vista, coisas diferentes e ao mesmo tempo a mesma coisa, sim ou não? Quando você está alegre, geralmente você também está feliz. Amém? Você pode ser feliz e estar triste. Você sabia disso? Eu sou feliz porque eu sou salvo. Eu recebi o perdão de Deus, a graça de Deus, a oportunidade de Deus. Mas de repente, um dia, alguma situação, algum problema, me entristece. Mas eu continuo sendo feliz. Amém? Aleluia. Tem muito rico aí que é alegre. Aleluia. Por ser rico, porque a riqueza lhe proporciona momentos carnais de alegria. Amém? Viagens, relações diversas, bebidas, drogas, baladas, mas de repente ele está ali naquela curtição toda e de repente infeliz. Quem está entendendo? Então, felicidade, alegria, vamos ligar aqui, alegria e prazer. Abra a sua Bíblia. Ezequiel capítulo 18. Abra a Bíblia, por favor. Ezequiel capítulo 18. Aleluia.
Aleluia. Ezequiel capítulo 18. Leia aí, por favor, Rosana, versículo 23. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová? Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Olha aí. Quem tem uma tradução diferente aí? Leia aí, Ricardo, está na sua. Mesma coisa? Quem tem uma tradução diferente aí? Márcia, leia. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Por acaso, Deus está dizendo, eu tenho prazer na morte do perverso? Na morte, quem é o perverso aí? O ímpio, pecador. Amém? O pecador. Deus está dizendo, aleluia. Acaso me comprazo eu na morte do ímpio? Não. Qual é o prazer de Deus? Antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Esse é o prazer de Deus, Márcio. O versículo 21 diz, aleluia, louvado seja Deus. Se o homem perverso, se o homem pecador se arrepender, todo o seu pecado, seu passado, vai ser apagado pela justiça que praticou e verá. Se o justo se desviar do seu caminho, todas as coisas boas que ele fez também vão ser apagadas pelo pecado que praticou, vai morrer. Mas aí Deus está dizendo, não, mas eu não tenho prazer que ele morra. Pecou, errou, meu prazer, não, eu não quero que você morra. Eu quero que você se converta, mude de caminho, mude de vida e viva. É o prazer de Deus. Deveria ser o prazer dos cristãos também. Ai, agora estreitou. Estreitou. Ai, meu Deus do céu. Estreitou a terra agora. Hein, irmão? Vou ser sincero, meu irmão. Eu não vou entrar em detalhe onde foi. Para que eu passei uma chuva que eu congreguei. E tinha pessoas que não queriam relatar situações de falha, de pecado, com o pastor. O pastor, não interessa quem é. Uma questão de ética, a gente não vai entrar em detalhe. Amém, gente? Mas as pessoas não queriam conversar com o pastor. E o pastor, infelizmente, na época, não sei se ele já mudou, ele tinha um mau costume terrível. As pessoas iam contar, ou melhor, confessar uma situação de pecado para o pastor, e o pastor passava a igreja toda. Ninguém queria conversar com ele. Situações. Eu já recebi aqui pessoas que não congregam aqui, que nunca congregaram aqui. Pastor, eu posso ir conversar com o senhor? Chegar, pastor, passar uma palavrinha do senhor ali? Olha, aqui na sala. Eu não, pastor. Eu congrego em tal lugar. Eu sei, conheço você e tal. Pô, pastor, aconteceu a situação. Eu quero conversar lá com o pastor de lá, tal, assim. Porque lá o pastor, a esposa do pastor tem costume de contar para todo mundo. Chega na reunião do ministério, seja no culto público. E eu falo, não foi um nem dois que eu recebi, não. Porque tem aquela coisa, isso é terrível, Alex, experiência de ministério. Tem aquela coisa da ovelha, que ela não quer contar lá, que ela não quer, não linguajar, ela quer continuar de boa, numa boa. A Deus é feito, nunca pecou, nunca pisou na mala, já não, é diferente. Aí procura um pastor, um irmão de outra igreja. Você está entendendo? Quando alguém vem conversar comigo, ele não entra logo no detalhe e pergunta: você já conversou com o seu pastor? Não, pastor, não. Você tem que conversar com o seu. Não, pastor, não. Quando a pessoa fala que o pastor abre o bico, você está falando a verdade? Se você estiver mentindo, você não está mentindo para mim, não. Você está mentindo para Deus, para o Espírito de Deus. Você vai ser Deus, vai cobrar de você. Se além de ter pecado, está levantando um falso controle de Deus. Você está falando, não, pastor, é isso. Mas eu procuro saber sim, para eu não estar sendo conivente. E a vida está incentivando rebeldia a pessoa. Outra coisa, meu Deus, é complicado, irmão. Aí tem gente que quer vir conversar
se ele confessou aqui nesse dia só para o desencargo de consciência, que a consciência está pesada, porque quando ele pega ali para louvar, para pregar, aí a mente fica, o diabo fica secando nele, aí ele não está se sentindo bem, tem que botar para fora, como se fosse conversar com o psicólogo, com o psiquiatra. Aí depois vai e faz de novo, e continua. É só para um encargo momentâneo de consciência. E o confessar pecado não é só para um desencargo de consciência, é botar para fora, é vomitar e não voltar com ele de novo. Quem está entendendo a palavra da glória de Deus? E eu, graças a Deus, não sou melhor do que pastor nenhum, mas eu aprendi que tem situações que a gente não pode estar passando para os outros. Tem coisas no ministério que eu converso com minha esposa e ouço o conselho dela. Agora, nem tudo no ministério, no tocante a essas coisas, principalmente quando eu vou chegar para minha esposa conversar. Se for situações, eu chamo ela para junto comigo, sentar ali, ouvir a pessoa, a gente já fiz várias vezes. Mas quando você está aqui? E aconselhar a pessoa. Amém, gente? Agora, fica essa dica aqui no tocante a isso, para você não se entristecer muito mais lá na frente. Se algum dia, espero que você não vacile, não pense, mas se algum dia em alguma área você falhar com Deus, amém? Aleluia, esse servo de Deus está aqui para lhe orientar. Então eu te aconselho a não sair procurando A, B e C e estar botando sua situação para fora, porque esse A, essa B e esse C, amanhã ou depois, pode virar casada contra você e vai usar tudo isso para lhe detonar, para lhe destruir, para lhe derrubar. Você está entendendo? Você está entendendo? Vigie para não escorregar, para não cair. Vigie, dobra, vigie. Mas se um dia acontecer, qualquer um aqui é passível de erro, como diz a Bíblia, em Tiago 5, 16 e 17, então veja lá com quem é que você vai conversar. É complicado. Há dias atrás eu conversei com a pessoa e a pessoa também tocou nesse assunto. Em determinado lugar, a esposa do pastor, o pastor dá conta para os outros e fala. Aí eu pergunto, isso vai edificar o ovelho? Vai ajudar o ovelho? Vai. Não vai. No lugar que eu congreguei, o pastor dizia o seguinte: no dia de Santa Ceia, isso é imaturidade do pastor. Eu espero em Deus que ele tenha lugar que não faça mais isso. No dia de Santa Ceia, a Santa Ceia de lá era um culto fechado, só para os membros, fechava a porta, só para os membros. E, se alguém está em falha, eu lia aquela passagem, não, porque aquele que comeu o pão, bebeu o cálice indignamente, é réu, é por isso que tem muitos fracos, muitos doentes, e muitos que morreram, e dormem ali, morreu. Entendeu? Então, quem tiver em pecado aí, vem aqui na frente e confessa na igreja. E iam pessoas lá que ficavam olhando assim, eu já tinha um pouquinho de conhecimento dessa área. Ele ficava olhando e meu pai, que barbeirada que o pastor está dando. Por que, pastor? Ninguém é melhor do que ninguém. Mas nem todo mundo que estava sentado lá estava pronto, preparado para ouvir aquelas situações da vida pessoal de A e B e C. Não é todo mundo que está preparado para ouvir certas coisas, não. Quem está entendendo da glória a Deus? O próprio Jesus fala acerca de ensinamento. Imagina você de uma situação desastrosa. Eu tenho muita coisa para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados ainda. João 16, 12, se eu não me engano. Aleluia. Imagina a situação desastrosa. Vai complicado, viu? Aleluia. Então, como nós vimos aqui, esse que é o capítulo 18, louvado e agradecido seja Deus. O prazer de Deus é que a pessoa morra no pecado, ou é que a pessoa abandone o pecado? Qual é o prazer de Deus? O que é que dá prazer? Então vamos recapitular para a gente não esquecer. Neemias capítulo 8, versículo 10. Qual é a alegria de Deus? A nossa? O que quer dizer isso? Essa nossa força quer dizer o quê? Quando a gente se esforça. Amém? Mesmo passando luta, mas se esforça. Então isso alegra a Deus. Como está escrito em Neemias 8, 10. Esse que é o capítulo 18. O que é que alegra a Deus?
quando alguém que tem errado, que vive no pecado, se arrepende e se conserta. Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia em Jeremias 32. Jeremias, capítulo 32. Leia aí, irmã Márcia, por favor. Jeremias 32, versículo 41. Alegrai-me-ei por causa deles, e lhe farei bem. Cantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Não, leia novamente aí, só a primeira parte. Vá lendo. Leia, por favor, de novo. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Até aí. Deus, quem está falando aí através do profeta é Deus. Deus está dizendo: eu vou me alegrar fazendo bem para vocês. Vamos esmiuçar isso aí? Vai, galera, isso aí. A palavra cá. Vigia. A palavra aqui, você trabalha aí, senão perde emprego. Aleluia. Depois venha botar o seu pai no Ministério do Trabalho, não? Não? Não é? Aleluia. Marli, o que você entende com isso? Deus está falando: eu vou me alegrar te fazendo bem. Diga aí, Marli. Abençoar. Quando Deus te dá uma bênção, me dá uma bênção, a gente se alegra, sim ou não? Deus se alegra muito mais. Quem é pai e mãe aqui? Quem é pai e mãe aqui? Levanta. Você é pai e mãe, pai e mãe. Tem algum varão aí também que é pai e mãe? Vai eu, aqui é massa. Eu acredito, todo espírito de pai e mãe na vida dos varões. Amém? Aleluia. Essa semana eu perguntei para a galera: quando você cai, meu filho está na. Eu não, porque vai bem que eu quero. Nossa vida, tudo no Senhor é pegadinha. Meu irmão, galera, como está esperto. Amém? Eu acabei da risada em casa. Essa vida que é uma bênção. Então, não sei. Aleluia. Deus se alegra nos dando bênção, nos dando vitória. Pai e mãe, quando você pode dar uma bênção para o seu filho, dar um presente para o seu filho, um aniversário de 15 anos, uma viagem, um passeio no parque, num circo, um soleil da vida, um negócio desse bem gostoso de ir, e aí você vê aquele sorrisão gostoso, aquele sorriso diferente no rosto do filho, da filha. Como é que o coraçãozinho fica lá dentro, hein? Aquele ar de satisfação tão a gente. É assim, não é, Alex? Quando você vê aquela coisa, seu filho deseja tanto uma bicicleta, e de repente você conquista, Deus te abençoa, você conquista o din-din e vai lá, ou passa aquele cartão abençoado, aleluia, glória a Deus, amém? E aí compra, quando a criança vê aquele presente, aquela surpresa, pula e tal. Como é que você fica? Feliz. É assim que Deus fica também, quando Ele nos abençoa, amém? Vê a gente bem, vê a gente animado, vê a gente alegre. Você pensa que Deus gosta de ver você pelos cantos chorando? Você pensa que Deus gosta de ver você triste, amargurada, passando luta, passando prova? Você acha que Deus gosta? Gosta não. Às vezes, infelizmente, são ferramentas que Ele precisa usar, porque a gente não quer entrar pela porta. E aí, papai do céu dá uma sapecada aqui, uma sapecada ali. Mas a Bíblia diz em Isaías
aleluia, que o Espírito de Deus se entristece quando nós somos entristecidos. Amém, irmãos? Quando nós somos entristecidos, Ele se contrista, Ele se entristece. Amém? Aleluia. Então Deus quer estar alegre nos abençoando. Mas o que impede? Abra a Bíblia em Jeremias capítulo 5. Tinha que ter essas partes, pastor? Tem que ter, para a gente aprender. Jeremias capítulo 5. Aleluia. Leia aí, Vânia, por favor. O versículo 25, se eu não me engano. As nossas iniquidades desviam estas coisas. Olha bem. Como é? As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. As vossas iniquidades, os vossos pecados afastam de vós o que é o bem aí? A bênção, a vitória. Então, para eu e você ter bênção de Deus, receber a vitória de Deus, a gente tem que abandonar o quê? O quê? O pecado. Senão eu e você vai ficar, ó, para cá, ordem unida no quartel, marchando no mesmo lugar. Ou está escrito aqui em Jeremias que o povo de Deus dava um passo para frente e 2 passos para trás. Dava um passo para frente e 2 passos para trás. Dava um passo para frente e 2 passos para trás. Cada vez se distanciando de Deus, o abençoador e da bênção. Terrível isso. Estreito, né? Isaías 59, 1 e 2 diz o quê? Versículo muito conhecido. Que a mão do Senhor não está encolhida, e seu ouvido não está agravado, tapado, surdo, para que não possa ouvir, para que não possa salvar. Mas os vossos pecados fazem divisão, são como um muro, separando o povo de Deus. Então, para que a gente se aproxime de Deus, essa barreira chamada pecado tem que cair. Amém? Para que a gente receba a vitória de Deus, essa barreira chamada pecado tem que cair. Aí eu vou dar a dica, mas já está lá no Facebook, né? Fica a dica. Conserta. Conserta, e se você não consertar, você vai chorar muito. Eu já chorei um bocado, não. Você pregar pelo que os outros falam, ou ensinar é uma coisa, você pregar por experiência própria é outra. Eu quero agora só a bênção. Quem quer bênção na glória de Deus? O abençoador em primeiro lugar, claro, né? Você está entendendo, né? Para depois eu distorcer. Aleluia. Quem quer bênção da glória a Deus? Quem quer derrota nos escreve. Oxê, lá é proibido. Amém? Lá é lá. Lutador de feliz. Fica aí brincando, não presta atenção, lá não escreve. Amém? Aleluia. Venha para a Bíblia, vamos para a Bíblia. Salmo 100, abra a Bíblia. É estudo, meu irmão. Vá se acostumando. Amém? Você que já faz a obra, você que quer fazer a obra de Deus, aleluia, vá se acostumando para apanhar, a tomar palavra. Por que, pastor, vira e mexe, o senhor ensina isso? Como o pastor Maurício aqui ensinou também. Porque para você lá na frente não querer largar
arado, né? Meteu a mão no arado, meteu a mão no arado, não olhar para trás, não é nem faltar. A Bíblia diz que o negócio é tão sério que não olhar. Não, mas depois, quando você começar a se dedicar na obra, o diabo vai se levantar de tudo que é jeito para fazer você pagar. O inimigo vai bater de tudo que é lado para fazer você parar. E você tem que entender isso, para quando estiver acontecendo, você não parar. Amém? Mas depois que eu passei a ser fiel a Deus, eu estou resistindo à tentação, eu abandonei aquele pecado, agora que o pau está quebrando. É guerra. É guerra. Diga, futuca quem está do seu lado aí. Futuca com carinho assim, dá uma sacudida, dá um beliscão. Futuca a mulher aí, irmão. Diga aí. É guerra. É guerra. O Senhor te alistou para uma. Não foi para um passeio no parque, não. O Senhor te alistou, não é Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2. Você foi arregimentado, alistado para uma guerra. E a luta tem mais. Não é contra a carne, nem é contra o sangue. Mas pastor, mas o diabo sempre usa alguém. Mas a sua guerra é contra ele, não é contra a pessoa. E aí? Você... pastor! Tem mais pastor. É amor, tem que amar. Ainda que. Não é o amor do Zezé, é o amor. Você não nasceu uma criança, né, mulher? E mexe com a minha cabeça, me deixa assim. Eu amo. Todo assim. Amém? Por quê? Falar de amor é bom, é fácil. Rosana botou alguma coisa hoje lá sobre isso. Ou foi hoje ou foi eu vi hoje. Não lembro se você botou hoje ou uma coisa sobre isso. Falar de amor, beleza, irmão. Sabe como foi dito aqui ontem na ministração? O amor tudo espera, tudo suporta. Quem ama oferece, sofre. Quem ama sofre. Quem ama? Não, muda, é outra coisa já. Vai ficar só de sofre, vai queimar. Pare de sofrer agora. Jesus vem pra você toda a vitória. Agora só depende de você. Amém? Isso depende de você. Mas quem ama, anda a segunda milha. Quem ama, oferece o outro lado. Quem ama, levou a capa da túnica também. Quem ama, fala a verdade. Por amor, não quero ver você destruído. Tem que chamar a ciência, tem que chamar. Tem situação que tem que ter um para acertar. Se ouvir, glória a Deus. Se não ouvir, paciência. Foi chamado, foi avisado. Perdoa. E mais, atitude de quem ama. Ajuda. Não julga. Olha, não fala mal. Está saindo coisa ali. Não se envaidece. Paga o lanche ali pro irmão. Vanderleia trouxe lanche também. Paga os fiados de Vanderleia. Quem ama a obra. Cara, o quê? Para pagar seu negócio, tem que ficar bobeiro. Certifica a vida do irmão. Não, peraí, esse negócio está muito afiado. Vai dar uma pausa nela aqui. Está muito armada. Não julga, não fala mal, não investiga a vida do irmão. Tudo sai da
Muito. Quem ama? Não inveja, não ciúma. Aí fala assim, ciúme é terrível, meu irmão. Tem uns camaradas, uns esposos e umas esposas aqui. O marido está passando perfume para sair? Não, já vai, né? Olha aí! Quando fala essa palavra, que não morre, né? Quando a mulher está, né? Chegando um infeliz, um miserável, sai do cheiro de morte, né? Quando levanta o ombro, dá o braço no ônibus, quem vai tentar? Aí alguém vai dizer, olha, esposo que não. E prova. O marido sai, toda hora sai uma toca, ele já sabe até quem é. Já sei, é a varoa. Oi, amor, você tá onde? Você tá quem? Ai, irmão, se uniam para pimentar, aleluia! Me ajudou! Mas também tem ciúme, né? Oi, também. Alivia. Amém? Como é que diz? O que é seu? Como é o ditado popular? O que é seu? E toma. O pai não lambe. Aleluia. Amém? Vamos na Bíblia, Salmo 100. Quem pode ler aí, por favor? Todos os moradores da terra celebrem a Deus, cantem hinos para Deus. Quem mais, meu irmão? Adore o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Adorem a Deus com tristeza, se arrastando, numa angústia angustiada. Não. Quando a gente vem, ó, quando você decide sair do seu trabalho, sair lá da sua casa, da sua escola e vem para casa de oração, você não vem aqui para o clube social, não, rapaz. Você vem para a congregação de Deus. Congregação quer dizer reunião. Para a reunião de Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, para glorificar a Deus. Você pode estar passando um momento ruim na sua vida, está chorando, está angustiada, aleluia, atribulada, igual Ana, de Samuel capítulo 1, pode, mas está ali adorando e glorificando a Deus, porque Ele é bom. Bom, Deus é bom. Eu encho a boca para falar. Amém? Então você vem para casa, você vem prestar culto para Deus. Aí já pensou? Hoje vem triste que tem uma conta de água para pagar. Quarta-feira vem triste que tem uma conta de luz para pagar. Sexta-feira vem triste que tem a conta da internet para pagar. Domingo vem triste que tem a conta do cartão para pagar. Também nunca vem alegre, não é? Isso. Você olha para a cara da pessoa, é a lamúria em pessoa. Sabe o que é lamúria? Vou dizer não, vá para o dicionário em casa. Vai tirar do Google o significado de lamúria. Pronto, você vai saber. Nunca tem uma alegria. Quando pensa, irmão, a qual você pensa até que a pessoa tem um bocado. Não, ela está dizendo que não tem nenhuma. A qual. E aí, Márcio? Vamos dar bênção. Trabalhou? O trabalho, uma bênção, dignidade para manter a família, para comprar aquela pizza para a gente. Ô glória, e nada da pizza sair. Eu vou jogar semente aqui para ver se sai. Amém, gente? Você vem cultuar a Deus, amém? Celebrar a Deus com. É claro que não é todo dia que a gente está sorrindo. Tem um diazinho amargo. Aleluia, irmã Jace. Não acredito. Irmã Jace. Sorri, irmã Jace, ela está sendo filmada.
Você sabe por que, irmão? Meu Pai, me ajude! Amém, gente? Não é todo dia que você está sorrindo, que você está a mil maravilha, né, Cristina? Tem dia que passa uma rotina aí, só a graça de Deus. Mas, irmão, eu estava conversando, acho que foi ontem com alguém, e falei, se eu for olhar para a luta, eu nem vou altar subo. Eu nem aqui venho. Eu quero ser legal, não tem ninguém não, mas eu passo mais luta aqui do que muita gente que está aí, ou que está aí assistindo. E outra, viu? A maioria dos dias você só me vê brincando, dando risada, como disse Caleb, fazendo pegadinha. Meu momentozinho, eu e papai lá de madrugada, eu e papai aqui no altar, descer, derramar um bocadinho, papai. Entendeu, irmão? Os irmãos estão entendendo? Amém, gente? Vamos celebrar, isso alegra a Deus. Olha lá, Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos em 2 Coríntios capítulo 12, rapidinho aí. Temos ali uns 10, 15 no máximo minutos. 2 Coríntios capítulo 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Quem achou aí? Achou aí, Rosana? Leia aí, por favor, do versículo 7 diante. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Vamos por parte. Olha o que Paulo está dizendo. Para que eu não me exaltasse pela excelência, pelas excelentes revelações que eu recebo de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Foi-me dado um espinho na carne. Foi dado, foi plantado em Paulo, em espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás, Sim. para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Não. Aí, a gente não vai entrar em detalhe, teologicamente falando, existem suposições, que era o tormento psicológico, que era dores que Paulo sentia no corpo, a gente não sabe ao certo. Que era uma tentação muito forte de algo que Paulo tinha caído, e isso perturbava o espírito dele, a gente não sabe. São suposições. Vamos pegar só o que está aí de forma literal e clara. É o espinho na carne. Vai lá. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E disse-me: Fica uma pergunta. Esses 3 vezes orei ao Senhor. Será que essa oração é uma oraçãozinha de ponta de nariz? Senhor, meu Deus e meu Pai, tira esse espinho de mim que eu não estou aguentando mais. Eu te peço acreditando, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Será que era essa oraçãozinha assim de ponta de nariz? Eu creio que não. Vamos lá. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Como é que pode? Em outras palavras, me alegrarei nas fraquezas, nas lutas, nas angústias, nas perseguições, por amor de... Pelo amor que ele tinha para Deus. Então, se eu passar por tudo isso aí, por causa da obra de Deus, não tem problema não, eu vou me alegrar e eu vou passar. Para agradar a quem? A Deus. Amém? Lucas 10. Geraldo ministrou o que aqui? Lucas 10, 17. Eu lembro. Abra aí, por favor, Lucas 10, 17. Adriana, já achou, Adriana? Leia aí, Adriana, por favor. Lucas 10, versículo 17. O regresso de 70. Jesus enviou 70 de 2 em 2 para fazer a obra. Eles voltaram como? Leia. Eles voltaram possuídos de alegria. Por quê? Pode ler. Senhor, os próprios demônios se nos fizeram perder. Amém? Porque
manifestou-se neles autoridade espiritual para repreender os espíritos imundos e as enfermidades. E eles voltaram felizes. Aí a resposta de Jesus, olha, se alegrem antes, pelo nome de vocês, está escrito, está arrolado aonde? O reino dos céus. Amém? Se alegrem, pelo nome de vocês, está escrito lá no céu, Márcio. Porque eu vi, olha o que Jesus diz, eu vi Satanás descer do céu. No céu quer dizer, nas regiões celestes, entenda, que é como está no profeta Isaías, que é onde ele habita, bem na atmosfera. Eu vi Satanás descer do céu como um raio. Como é que o raio desce? Devagarzinho. Estudando um bocadinho de teologia, eu já vi alguns professores de teologia falar, e eu não concordo. Eu acho que até já comentei isso, eu discuti isso com o Gerando. Nessa passagem, o raio, Satanás desceu do céu como um raio. Foi quando ele foi expulso lá no paraíso de Deus, lá na glória. Eu não concordo. Foi quando houve Big Bang no mundo, e aí morreram os dinossauros. Não é bem essa parte não. Aqui Jesus está falando, galera de alto trabalho, guarda isso aí, por favor, guarda agora, guarda, vê se está carregando, vigia. Quando Jesus diz aí, se alegrem porque o nome de vocês é escrito nos céus, e eu vi Satanás descer do céu como um raio, para vos peneirar, provar, já está escrito aí de forma clara. Vocês se disporam para fazer a obra, o diabo desceu para se levantar contra vocês. Está escrito aí de forma clara, vamos. Tem alguma dúvida? Então não dá para pegar essa ideia de teólogo A e teólogo B, que vai, por que não? Aí já é invencionice. É criar doutrina, criar ensinamento que a Bíblia não está mostrando. É bom estudar teologia, é bom estudar livros teologais, mas é bom também buscar entendimento de Deus, das coisas de Deus. Não é tudo que as pessoas ensinam, que ministram no curso, que você tem que abraçar e achar que é daquele jeito e começar a ensinar daquele jeito. Não. Eu vi o diabo, eu vi Satanás descer do céu como um raio, com muita pressa, para peneirar vocês. Mas eu dei autoridade a vocês sobre toda a força do inimigo, e nada vai causar dano para vocês. Podem sair para fazer a obra, podem sair para fazer a obra, podem sair para fazer a obra. Quem tem autoridade de Deus, levanta a mão para glória a Deus. Pode sair para fazer a obra. Aleluia. Tem alguém entendendo esse mistério aí? Amém, irmãos? Então abra a Bíblia aí, estamos já no finzinho aqui. João capítulo 15, Evangelho segundo escreveu São João. Capítulo 15. Bíblia é coisa boa, né, Márcio? Eu gosto muito da Bíblia. Bíblia é coisa boa. Vamos estar vendendo uns livros bons aí, né, Márcio? Deixa eu ver aqui, não. É isso aí, ó, tá tudo aí, dá tudo logo, me dá que entende, né? Daqui a pouco ele se empolga e me dá meu. Amém? Do jeito que eu gosto de livro, a vontade de Deus e as contradições da vida, as possíveis morfórias. O tema é interessante. Amém? Isso aqui é propaganda. Uma Bíblia, essa Bíblia Sagrada, letra grande. Quanto é um negócio desse? 35? É mesmo? E se eu quiser aqui só o Novo Testamento? É 35 também, ó. Essa aqui, tá vendo? Amém? E a Bíblia de estudo, leitura diária, para estudar, orar e pôr em prática. Vamos dar vocês. É mesmo, velho? 40? Ô, glória, divide de 2 vezes. Deus abençoe. Amém? Irmão, vamos para a Bíblia. Agora é quantas flores chama? Quantas flores? Quantas flores? Tem um nome, né?
Quem revende Bíblia, livros da Bíblia, acho que é computador desse. Eu vou pesquisar no Google, mas eu acho que é isso mesmo. Amém? Deus abençoe. Ler Bíblia, ler livros é bom. É bom. Aí a pessoa fica muito preocupada, só compra roupa. E não investe nada na inteligência. E principalmente no espiritual. Eu tenho um prazer. Eu uso essa Bíblia aqui agora. Eu ganhei um amigo lá na prova, o pastor Santos, da Universal, me presenteou. Eu estou usando ela, porque eu estou lendo ela. Estou mastigando ela todinha. Quando acabar ela, não vou dizer que eu dou para alguém, porque o Márcio disse que é dela. Eu não posso dar mais a ninguém. A maioria dá para alguém. Eu dou para o Márcio. É louco. Eu tenho outras Bíblias de estudo em casa. E a gente sabe que Bíblia de estudo é caro. Bíblia de estudo é 100, é 115, 120, 160. Livros, dicionários bíblicos, dicionário Vida, dicionário Vini, dicionário Life. São dicionários caros, R$100, R$200, R$180. A história dos Hebreus, R$190, R$180. E outros livros teologais. Tem um monte na casa, bons. Aí eu chegava em casa, eu nem dizia o preço da farmácia. Mas se eu falar com um livro desse foi 280, ela vai me matar. Aí Maria, a fatura do cartão chegava. Isso aqui foi o quê? Não quero. Não, depois vai sair. Não, vou ver aqui. Você é maluco? Você meu Deus do céu, eu vou ouvir uns 3 meses. Pai, você falou 280, agora você falou 180. É outro. Amém? Era uma bênção, eu estava risada. Depois eu acabava a risada com o Caio. É uma bênção, já foi. Hoje, graças a Deus, ela está firme na fé. Eu creio que ela não vai murmurar mais nada. Amém, irmão? Já posso comprar em São Paulo? Até para ela também, que ela não gostava de ler, agora já está lendo. Está lendo aquele livro dos casais, daquele pastor que é Diego de Macedo. Marcelo, não é o nome dele? Marcelo e Cristiano. Casamento blindado. Livro abençoado, muito bom. Alguém aqui já leu? Tem ele? Deus abençoe. Eu estou lendo o número 1 do Bispo Macedo, aquele Nada a Perder. Quero terminar logo ele para poder adquirir o número 2 para outro. Interessante. Amém? Leitura é bom. Claro que você novo na fé, é melhor você ler a Bíblia. Leia mais a Bíblia. Estude. Venha para esse culto, que é o culto do ensinamento, que a gente se usa, que a gente explica, que a gente orienta. Amém? Diferente da ministração dos outros cultos. Aleluia, que é mais exclusivo e tal. Mas leia mais a Bíblia. Tá bom? Você que é novinho na fé. Comece a ler o Novo Testamento, página por página. Quando acabar o Novo Testamento, marcando se possível, anotando no caderninho. Pastor, eu tenho dificuldade de guardar os versículos, de memorizar. O que é que eu faço, pastor? Você faz, a palavrinha é menemoneteknia. Falar 3 vezes está batizado no Espírito Santo. Já está falando em língua. Amém? Menemoneteknia. Fala aí. Como é? Menemoneteknia. Técnica de memorização. Existe. Você ler. O pessoal fala muito e não risca livro, né? Os meus que eu estudo, tudo marcadinho, tudo riscado. Eu não faço bagunça. Mas eu crio os meus códigos de identificação. Quando eu quero achar algo, fica mais fácil. Até você gravar algumas coisas, ou a maioria, ou todas as coisas, leva tempo. Então você vai lendo, vai marcando, pega um caderninho, ou um papel do lado, vai anotando. Semana passada, você estava arrumando um bocado de pasta antiga, que guarda documentos, coisas velhas, sabe? Eu estava arrumando. Quando eu abri uma pasta de estudos bíblicos antigos, eu achei papéis desse caderno pequeno arrancado, grampeado, desde quando eu era novo na fé, em 96, em 97. Eu tenho
ladinho lá. Aí eu peguei, quando eu peguei naqueles papéis que eu anotava, estudo sobre santificação, estudo sobre o sangue, estudo sobre o mar, sobre a abertura do mar, sobre o perdão, sobre o batismo do Espírito Santo. Quando eu vi aqueles estudos que eu fazia, a lágrima desceu. Eu falo, Senhor, obrigado, o Senhor me deu a capacidade de guardar tudo isso aqui. Eu lhe agradeço. Comecei a agradecer a Deus. Não é que eu sei tudo, mas eu continuo estudando para aprender mais. Mas você marcar ou anotar no papelzinho, daqui a pouco você pega aquele papel para passar limpo, sem perceber, você vai, sua mente vai guardando, vai gravando. Aí vai ter um dia, onde é que está isso na vida? Tem que lugar assim, assim, assim. Porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Por quê? Porque você já leu, já estudou. Amém, gente? Vamos lá. João 15, versículo 11. Quem pode ler? João 15, 11. Para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Senhor Jesus dizendo: tenho dito isso para vocês, para que a minha alegria, a alegria de Jesus, esteja em nós e a nossa alegria seja completa. Amém? Aleluia. Veja aí agora em João capítulo 16, versículo 24. João 16, uma página direita. João 16, versículo 24. Quem pode ler? Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Até agora vocês não pediram nada. Jesus está dizendo no nome dele. Peçam que vocês vão receber, para que a alegria de vocês seja completa. O que é que nós aprendemos nesses dois versículos? Que Deus quer completar a nossa alegria. Você entende isso? Deus quer completar. Mas eu sou uma pessoa feliz. Amém? Sou, graças. Mas eu preciso de algo para que Deus complete a minha alegria. Agora, uma coisa interessante. Jesus disse aqui: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Por que ele diz isso? Vou ensinar uma coisa aqui para vocês. É assim que você tem que estudar e ler a Bíblia. Meditar. Como pastor, lendo a Bíblia e fazendo perguntas. Por que Jesus escreveu isso? Por que Jesus disse isso? Fácil. Com quem é que ele está falando aqui? Com os discípulos. Ele tinha subido já para o céu? Os discípulos já oravam no nome dele? Não, era direto. Jeová Deus, Jeová, Yahvé. O que? Os irmãos estão entendendo? Aí ele ensina: até agora vocês não pediram nada no meu nome. A partir de agora, peçam, porque ele já estava subindo, ele já ia ser crucificado, ressuscitar e subir. A partir de agora vocês vão pedir, vão receber, e a grande vai ser a alegria de vocês. E quantos podem dizer amém? Amém, irmãos? Se você examinar depois em casa, no versículo 20, João 16, versículo 20, você vai ver Jesus dizendo: vocês vão ter muita tristeza, vocês passam por muita tristeza, muita angústia, por enquanto o mundo se alegra. É como uma mulher grávida que está para dar à luz, mas haverá um dia que vocês vão se alegrar, e a alegria de vocês ninguém vai poder tirar. Sabe por quê? Essa alegria vai ser eterna. Quantos podem dizer amém? Quantos entenderam o estudo de hoje? Quantos entenderam o estudo de hoje? Entenderam mesmo? Então deixa eu perguntar aqui. Maria ali, aleluia. Qual foi a parte do estudo que ele chamou a atenção hoje? A parte que fala do amor. Suportar, perdoar, amar, dar sempre a família, oferecer a face, por aí vai. Jaqueline, qual foi a parte do estudo
hoje chamou sua atenção? Várias partes além dessa valor. De pedir no nome dele, né? Já aprendeu aí, né? Aprendemos aqui porque ele falou daquela forma. Ele não está falando aquilo ali hoje com a gente, porque hoje nós só pedimos no nome dele. Vamos ao Pai no nome dele. Como está escrito lá em Hebreus capítulo 10. Nós temos acesso ao trono do Pai, ao trono de Deus, pelo novo e vivo caminho, que é o sangue da aspersão de Cristo. Está lá em Hebreus capítulo 10. Amém? Irmã Adriana, o que foi que chamou sua atenção hoje no estudo? Saber que Deus nos fortalece de Deus. Alex, é que chamou sua atenção, Alex? Se tiver a vida errada, não recebe nada de Deus. Mas o Vanderlei, é que chamou sua atenção, Vanderlei, no estudo de hoje. Vou filmar ela também. Peraí. Hã? Não estou ouvindo, não. Quem ama, mesma coisa. Luciana. Não. Minha mãe. Vai me deixar. Só pastor alugando. O arrependimento. O mesmo que ela se consertar para ser mais abençoado, para ser abençoado. Irmã Márcia. Mesmo nos momentos de luta, você estava aqui se alegrando. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Irmã Eli Osvaldo, o que chamou sua atenção no estudo de hoje? Qualquer coisa, meu irmão. Algo que chamou sua atenção, despertou você. Pula. Só hoje. Não está passando tudo não. Vou lá, pulei. Amém? Ricardo. Não, misericórdia, deixa eu falar com misericórdia hoje não. Diga aí, cara. Rosana, quer que chamou sua atenção no estudo de hoje? O sofrimento por fazer a obra do Senhor. Sofrimento por fazer a obra de Deus. E o revestimento também do Senhor, né? Quando formos fazermos essa E o obra. revestimento para fazermos a obra. Satanás desce como um raio, mas ele é o derrotado em nome de Jesus. Amém? Vamos, quer que chamou sua atenção no estudo? Avisando os discípulos que mesmo estando no sofrimento, eles tinham aquilo como prazer. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, Gilmar, é que chamou sua atenção no estudo de hoje. Suportar e amar os nossos adversários. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando, rico e abundantemente, cada um de vocês. Andressa, é que chamaram, Deus, na hora da pergunta, elas responderam. Não vai acabar, aparecer. Que beleza. Vamos ver, Andressa, que chamou sua atenção no estudo de hoje. Ela dormiu? Não está cara de sono. Vigília, quem dormiu foi arranjado. Vigília. Foi o que, Andressa? Oh, meu irmão, Deus abençoe. Amém, gente? Vamos ficar de pé. Amém, irmão Caleb?
Deus continue abençoando, vem aqui abundantemente. Quarta-feira de manhã, 9 horas da manhã, 5 de oração, culto à noite, campanha da multiplicação do azeite continua em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Pode fechar, irmão Galera. Fecha aí, galera. Glória a Deus. Bendito Deus, eterno Pai.